Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. E nós vamos meditar hoje, meus amados irmãos, na palavra que está em Marcos, capítulo 5, versículo do 25 em diante. Meus queridos irmãos, hoje é o culto da família, é aquela palavra que a gente separa todo domingo para que a gente tenha entendimento e discernimento, para que a gente possa compreender tudo aquilo que Deus faz através da família. Lembrando que a família é o projeto original de Deus, é uma família. Lá no Jardim do Éden nós vemos Deus criando todos os animais e não achando para o homem uma ajudadora que ele seja idônea, que ele seja igual, né? Que lhe complete, mas serem seres individuais. E então, diante disso, nós vemos que Deus começa a fazer, o projeto da mulher começa, para que o homem não esteja só. E Deus diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que ele seja idônea. E diante disso, meus amados irmãos, eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela minha família e pela sua família. Pai, a tua palavra diz que não é bom que o homem esteja só, Senhor. Esta mulher que o Senhor colocou em nossas vidas, Senhor, que ela venha a somar, Pai, a nos dar alento, a proporcionar momentos de paz, que nós possamos proporcionar a elas, Pai, através da forma correta de viver, Senhor, no recesso do lar, que nós possamos complementá-la também, Senhor, que nós possamos ser aqueles que vai cuidar delas, Pai, que elas cuidem de nós, nós cuidemos delas e juntos cuidemos dos nossos filhos. Cuidemos da nossa casa, cuidemos do lar, porque a diferença entre uma casa e um lar é quando Deus está junto. Quando Deus está dentro, é um lar. Quando Deus não está, é uma casa. Quando Deus não mora dentro, é só uma casa. E uma casa, meu amado irmão e minha amada irmã, meus queridos, pode acontecer em qualquer lugar, mas um lar, só quando o projeto de Deus está acontecendo, é que pode ter um lar. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de falar com os teus filhos, Senhor, ao redor do globo, nos 6 continentes da terra, Senhor, e as pessoas que estão ouvindo esta palavra, Senhor. Eu declaro sobre a vida delas, Pai, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, segundo o teu poder que opera em nós, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo que opera em nós, meus amados irmãos. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender e permitir que Deus faça tudo aquilo que Ele diz que faz, que Ele promete na sua palavra. É necessário, meus amados irmãos, que nós possamos andar na presença de Deus. Pai, que os teus filhos recebam de ti toda a suficiência, Pai. Aquilo que nós precisamos para andar contigo, Senhor. Caminharmos a segunda Bíblia com os nossos irmãos, estarmos imbuídos de um sentimento de poder ajudar, de poder derramar na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós possa receber de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, a boa medida de fé que nós já recebemos. Que estejamos fazendo essa medida de fé crescer através da leitura da palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? E nós vamos meditar, meus queridos, num texto bastante conhecido, todo mundo já ouviu uma pregação sobre esse texto,
Agora, talvez não tenha ouvido voltado para a família, que é o texto que está em Marcos, capítulo 5, versículo do 25 ao 42. E ele vai nos tratar de uma situação muito interessante. Ele vai tratar da cura daquela mulher com fluxo de sangue. Meus queridos, nós precisamos compreender que essa cura ela está disponível para nós hoje. Não é só lá no passado, na época de Jesus Cristo. Não. Jesus Cristo é o mesmo. E o Espírito Santo, que é quem faz a cura, é o mesmo. Então, vamos a esta palavra maravilhosa, a esse entendimento. Mas antes eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esta situação. Nós vamos começar o texto e em seguida nós vamos fazendo as pontuações que precisam em relação a esse texto tão maravilhoso, meus amados irmãos. E ele diz assim: nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, o pedido de Jairo. Jesus voltou para o lado oeste do lago de Genezaré e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Mas eu quero trazer uma situação bastante oportuna. Vamos relembrar os pontos. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Por ser o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo está ligado às 12 tribos de Israel. São 12 tribos que compõem o país chamado Israel. São 12 tribos. Nós temos a velha aliança, que foi escrita em tábuas de pedra. E nós temos a substituição da lei mosaica, 10 mandamentos, pela graça, que é Jesus Cristo. Esse é o pano de fundo que nós vamos trabalhar, meus amados irmãos. Substitua a lei pela graça. Quais são esses nomes que fazem isso, meus amados irmãos? Nós temos uma chuva maravilhosa hoje à tarde. Quais são os nomes que simbolizam isso, meus amados irmãos? Pedro, pedra. Filipe, substituir ou substituição. E João, graça. Substitua a lei pela graça. João e Pedro, João e Tiago. Tiago é substituição, o nome, o significado de Tiago, não é Filipe não, perdoe. Então, substitua a lei pela graça e você tem os milagres. Vamos continuar agora no texto. Aquele homem chegou e prostrou-se aos pés de Jesus Cristo. Nós temos que entender uma situação, porque é o seguinte: o judeu, ele não aceitava Jesus Cristo. E este é um chefe da sinagoga. Sinagoga é onde os judeus se reúnem. Então, nós temos aqui uma quebra de paradigma, uma quebra de entendimento da supremacia judaica. Esse momento é o momento
é o segundo ano de vida de Jesus Cristo. No terceiro ano ele vai ser morto. Terceiro ano e meio, mais ou menos. Então, o que acontece? Diante desse exposto, meus queridos irmãos, este homem, Jairo, ele se humilha. Veja bem como é interessante. O judeu não baixa a crista para ninguém. Se a gente pode usar um trocadilho desse. Ele não baixa para ninguém. Mas esse homem judeu se humilha na presença de Jesus Cristo. Agora, por quem? Pela sua filha. Agora, detalhe. Uma situação que é emblemática, que nós vamos ver nestes relatos que vão seguir este momento que nós vamos compartilhar, e este é um momento familiar. É o pai intercedendo pela família. Não tem relatos da mãe dessa menina, mas tem relatos dela na hora que a menina se levanta. A mãe estava junto. Agora, uma coisa que é preciso a gente compreender, meus amados e meus queridos irmãos, é exatamente isso, é essa situação. Este homem está intercedendo pela família. E a pergunta que não quer calar, vou usar agora uma frase do Diário da Fé. A pergunta que não quer calar, meu querido irmão e minha querida irmã, é: você tem intercedido pela sua família? Você tem lavado a sua família, a sua esposa, sobretudo, nas águas da palavra? Sim, porque a esposa aprende com o marido dentro de casa. É assim que ela aprende. Além dela estudar, ela vai receber, através do Espírito Santo, a revelação de algumas coisas. Ela já tem a revelação própria, que o Espírito Santo mora dentro dela. Mas algumas coisas são guardadas para você explicar, para você ensinar a sua esposa, a sua família. Amém? Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos. Então, dentro dessa situação, nós vamos ver agora aquele homem, Jairo, se prostrando aos pés de Jesus Cristo e intercedendo pela família. Me diz alguma coisa? Um homem se prostrando, intercedendo pela família, função do sacerdote. Esse homem era sacerdote na sinagoga. Ele era o dirigente da sinagoga. Nós vamos ver um outro homem sendo dirigente da sinagoga, é o irmão de Jesus Cristo, Tiago, que no ano de 50, ele escreve o livro de Tiago em 49, então de 50, 51 e 52, até 55, ele vai ser o dirigente da sinagoga em Jerusalém. Mas isso é só para nós entendermos qual a função deste homem dentro da sinagoga. Muito bem. E ele vai interceder junto a Jesus Cristo pela família. Certo? Beleza. Então, vamos continuar daqui. A palavra, meus queridos irmãos, ela nos dá conta de Jesus Cristo recebendo e aceitando a voz desse homem, a palavra desse homem. E ele indo e ele rogou, pedindo a Jesus Cristo. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Jesus e a mulher doente. Meus queridos irmãos, nós vamos agora desenhar o pano de fundo dessa mulher doente. Essa mulher, ela tem uma doença que a tornava impura. Aí você vai dizer assim, mas você já pregou em outras vezes que a mulher, na época de Jesus Cristo, ela não tinha lugar na sinagoga. Não, ela não tinha. Mas quando as mulheres estavam com o fluxo de sangue normal, mensal, que acontece todo mês, elas têm
elas se tornam impuras por 7 dias. Quem diz isso? A lei mosaica, e ela vivia na lei mosaica. Jesus Cristo, quando viveu aqui na terra, meus amados irmãos, ele estava sob a lei mosaica, viu? Só para esclarecer. Muito bem, então essa mulher estava impura durante algum tempo, 7 dias. Agora vamos entender uma situação. Normalmente é comum as jovens elas terem a sua menarca, que é a menstruação, entre 12 e 15 anos. Algumas, com raras exceções, vão ter a menarca com 16 anos. E essa mulher, eu acredito que não fosse diferente. Agora, detalhe interessante. Essa mulher, ela já era casada. Por quê? Porque a Bíblia não diz que era uma jovem. Ok? Diante disso, o fato de nós termos esta mulher casada, né, provavelmente com filhos, nós vamos ter uma situação muito interessante desta mulher. Qual é essa situação interessante? Uma mulher casada, tinha mais de 13 anos, vamos colocar assim, devia ter filhos, e ela passou, ela era uma mulher abastada, rica, o seu esposo tinha muitas posses, mas ele dispensou para ela uma determinada quantia em dinheiro para que ela se tratasse. Como é que nós lemos isso? Nas entrelinhas, está escrito. Por quê? Porque ela gastou tudo quanto tinha indo a médicos e de nada valendo. Ok? Então nós entendemos que ela tinha posses e que ela já era casada. Está escrito no texto. Basta olhar o texto. Muito bem, então, diante dessa situação, em Jerusalém, havia uma situação em Israel havia uma situação muito interessante. Eles tinham os leprosais e eles tinham um local onde as pessoas que tinham doenças de pele, eram lunáticos e tal, onde essas pessoas ficavam. E era fora da cidade. Se nós pegarmos esta situação em que Jesus Cristo está, Jesus Cristo não está no centro da cidade, mas ele vai passar pela cidade. Ele chegou na praia. Agora, esta mulher, ela ouviu falar de Jesus Cristo. Por quê? Porque ela nutria no seu coração uma fé. Se eu apenas tocar nas vestes deste homem, Jesus Cristo, eu serei curada, eu ficarei sã. O que significa isso, meus queridos irmãos? Significa que a fé daquela mulher era muito grande, porque ela não tinha conhecimento com Jesus Cristo, ela não sabia quem era Jesus Cristo, ela estava esperando o Messias porque ela era judia. Então, diante dessa oportunidade, meus amados, meus queridos irmãos, nós temos entendido que esta mulher, ela tem que vencer vários leões, ela vai matar vários leões através da fé que ela tem. Como assim? Simples. Vamos imaginar uma situação. Agora eu vou me dirigir às mulheres. Você, mulher, se você tiver hemorragia 1 ano, 2 anos, você vai se sentir muito fraca. 12 anos. O que é que você vai sentir? Sem cessar essa hemorragia. E detalhe, vivendo em condições muito ruins naquele tempo, porque ela não estava no seio da família e não tinha o cuidado da família. Diante dessa oportunidade, meus queridos, esta mulher estava fraca, estava debilitada. Eu imagino que aquela mulher
devia dar 2, 3 passos e parava, porque ela não aguentava, porque não havia oxigenação no cérebro dela. O coração dela estava muito fraco por conta da falta de sangue. Os membros dela, pernas, braços, estavam muito fracos. Aquela mulher andava com dificuldades. Pelo menos é o que o texto diz. Por quê? Porque não diz que ela chegou correndo. Ela chegou por trás de Jesus. Agora imagine uma situação. Essa mulher tem o relato que nós precisamos entender. A fé dessa mulher era tão grande que ela venceu a morte. Como assim venceu a morte? Se ela fosse encontrada no meio das pessoas com um fluxo de sangue, ela seria apedrejada. A lei mosaica diz isso. Lembra que eu falei lá no início que substitua a lei. Você tem a lei, a substituição e a graça. Aí você substitui a lei pela graça. A lei é Pedro. Pedro representa a lei, que é pedra. A lei foi escrita em 2 tábuas de pedra. Os 10 mandamentos, que são muitos, mas aqueles que resume são 10 e estão ali. A graça, João significa graça. E Tiago substitui, a palavra, significa substituição. Agora vamos continuar o relato bíblico. Essa mulher, ela arriscou ser apedrejada, ela arriscou ser pisoteada pela multidão que vinha atrás de Jesus Cristo. Por que nós entendemos que vinha uma multidão? Porque os discípulos de Jesus Cristo vão dizer uma coisa muito interessante, que nós precisamos relembrar, meus amados irmãos. E o que é que os abençoados, que são os discípulos de Jesus Cristo? Agora nós vamos perceber aqui uma situação em seguida. Há 12 anos, ela estava com essa hemorragia. Havia gastado tudo que tinha tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus Cristo. E então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar